Quando terminamos o primeiro bloco, falávamos um pouquinho a respeito do pecado contra o Espírito Santo, do juízo. Nós entendemos de que todos nós vamos comparecer um dia perante o juiz, né? Não fisicamente, como eu estava explicando para a Neila, né? Mas o nosso caso será analisado. É por isso que o apóstolo Paulo, né, vai ensinar aqui. Paulo é quem diz, né? Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Olha aqui, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Lembra que eu já disse para vocês aqui que nós somos salvos é pela graça, mas o juízo é pelas obras. Olha o que Paulo está dizendo. Para que cada um receba pelo bem ou pelo mal que fez por meio do corpo. Nossas ações, nossas obras, ok? Aqui em Apocalipse 14, 6 e 7, nós temos o que chamamos das 3 mensagens angélicas. E a primeira mensagem aparece nesses versos. Dá uma olhadinha comigo, qual é a mensagem que Deus tem urgente para ser anunciado em nossos dias. Apocalipse, capítulo 14, lá no finalzinho da Bíblia. Olha para os versículos 6 e 7. Aqui nós temos as 3 mensagens angélicas. Essas são as últimas mensagens de Deus para a humanidade. E a primeira delas, a primeira voz, Apocalipse 14, versos 6 e 7. Na página 836, assim diz o texto: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o quê? O que ele tem? Um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz o quê? Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A mensagem é clara. Qual é a mensagem de Deus para esse tempo? Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. O juízo de Deus chegou. Chegou quando? 22 de outubro de 1844. De lá para cá, Cristo está julgando todos os habitantes da terra. Esse juízo acontece para determinar quem vai ser salvo e quem vai se perder. Um outro texto que nos ajuda a entender mais do assunto, Eclesiastes capítulo 12, versos 13 e 14. Vai lá para depois de Salmos, né? Você tem Salmos, Provérbios, depois vem Eclesiastes. O sábio Salomão é quem escreveu esse livro, né? Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e 14. Assim escreveu Salomão: de tudo o que se tem ouvido, a suma é. Ou seja, ele falou por 12 capítulos aqui. Falou sobre todos os assuntos. E ele diz o seguinte: olha, resumo de tudo o que eu falei aqui, a suma de tudo é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. O que disse o anjo lá em Apocalipse 14, 7? Temei a Deus e dai-lhe glória. Salomão, temam a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Verso 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. O que Deus vai trazer a juízo? Todas as obras. Então, é por isso que quando a gente estuda a Bíblia, a gente entende que a norma de Deus no juízo será a lei de Deus. Salomão está dizendo: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Por quê? Porque quando Deus trouxer a juízo todas as obras, Ele vai usar a lei de Deus como norma de juízo. Então, no tribunal terrestre, quando alguém vai a júri, você tem ali o Código Penal. Não é isso? Que serve de parâmetro para saber o que fazer com aquele réu. No tribunal celeste, é a lei de Deus. É esta lei que vai determinar se ele foi bom, se ele fez a coisa certa ou não fez. É a lei de Deus. Então, por que hoje você percebe que muitos estão atacando a lei de Deus? Porque se você tira a lei de Deus, o que é que sobra para o juízo? As pessoas estarão despreparadas para o juízo. Então, você entende que o que está havendo hoje é um ataque à lei de Deus
como uma estratégia de Satanás para que as pessoas não estejam prontas no juízo? É isso que está acontecendo. Então, quando alguém hoje fala contra a lei de Deus, está falando contra aquilo que Deus estabeleceu e que Deus colocou como sendo a norma, o padrão do juízo. Agora, se você cancela essa lei, se você tira, se você diz que ela não tem mais validade, a pessoa vai viver a vida ao bel prazer e na hora do juízo ela será condenada. Neila? A gente vê que vários lugares da Bíblia, né, pastor, ele fala dos seus mandamentos. Aham. Que, como o senhor citou na semana passada, que se nós não guardarmos um deles, seremos condenados por todos. Por todos. Exato. E aí o senhor diz que muitos estão julgando, dizendo que essa lei foi lá para o tempo do Antigo Testamento. Do Antigo Testamento, Pro ou para judeu. alguns povos, exato. Aham. Né? Não para todos. Por isso, muitos não guardam o sábado. É isso? É isso. Hoje, uma das desculpas, né? Um dos argumentos que se apresenta para não se santificar o quarto mandamento, o sábado, é porque lhe foi dado para os judeus. Isso, dado para os judeus. Se você for para Gênesis 2, 1 a 3, lá diz, né? Havendo Deus terminado sua obra no dia 7º, descansou nesse dia e abençoou o dia 7º. Nós estamos em Gênesis 2. Que judeu havia no Éden? Havia um casal, havia Adão e Eva. Os judeus virão séculos depois. Então, quando alguém diz assim, a lei de Deus é para o judeu, é porque não lê Bíblia. Não, a lei de Deus é coisa do Antigo Testamento. Antigo Testamento, mas o que tem? Não pode ser do Antigo Testamento? Também está no Novo. Os 10 aparecem no Novo Testamento também. Só que não juntos, separados, mas também aparecem. Mas engraçado, muita gente quer combater o sábado dizendo que é coisa do Antigo Testamento e que não tem mais validade. Mas quando vai ensinar o dízimo na igreja, aí tem que ir lá para o livro de Malaquias. Aí usa Malaquias 3, 8 a 10. Irmão, você tem que devolver o dízimo. Porque quem não dá dízimo é ladrão, quem não dá oferta é ladrão, a Bíblia está dizendo. Mas espera aí. Então você, para ensinar o dízimo para a tua igreja, você pode usar o Antigo Testamento. Mas quando o assunto é sábado, aí não vale? No mínimo seja coerente. Então para de ensinar o dízimo na sua igreja. Se não pode ensinar o sábado, não ensina também o dízimo, não. Diga para a igreja que isso é coisa do Antigo Testamento. Tem que ser coerente. Jorge. Não, só pegando esse seja aí. E também fala, às vezes fala que é do Antigo Testamento, às vezes fala que é só para o povo judeu. Uhum. Mas João avistou a Arca da Aliança lá, né? Com os 10 mandamentos, para todo mundo, para sempre. E viu isso no final do primeiro século, quando a nação judaica não era mais a nação escolhida. Quando a igreja cristã já havia sido estabelecida, né? Então isso está claro para a gente. Então você percebe que a norma de Deus no juízo será a lei, e é por isso que a lei de Deus hoje está debaixo de um forte ataque. Mas então Cristo começou o juízo lá no céu. E esse juízo lá no céu, ele se processa com base na lei de Deus. É essa a norma. É por isso que a gente afirma aqui, nós somos salvos pela graça, mas somos julgados pelas obras. Somos salvos por Cristo. Mas quando alguém é salvo por Cristo, a consequência natural disso é a obediência. Então, nós produzimos frutos de acordo com aquilo que estamos conectados. Jesus falou, né? Eu sou a videira, vós sois os ramos. João 15, né? Todo aquele que estiver a mim ligado, esse dá muito fruto. Que fruto ele dá? As obras do Espírito, as boas obras. E quem não está ligado a Cristo produz as obras da carne. Então você tem na Bíblia os frutos do Espírito e as obras da carne. Isso é o resultado da habitação de Cristo no coração ou de uma vida controlada pelo inimigo. Entendeu? Você é chocado, eu também sou, né? Com manchetes todos os dias que falam de atrocidades. E você já percebeu como o mundo hoje está um mundo cruel? Há poucos dias agora, uma criança encontrada em cativeiro, desidratada, porque os cuidadores não davam comida para a criança.
Você vai ouvir aí de esposos que mataram esposas na frente dos filhos. Você vai ouvir de filhos que combinaram para matar os pais para ficar com herança. Você está ouvindo de todo tipo de atrocidade, sabe por quê? Porque o Espírito de Deus está lentamente se retirando da terra. O Espírito de Deus está lentamente se retirando da terra. Ele só não abandona aqueles que têm a Cristo no coração, que aceitam a sua influência. Então, hoje o mundo está sendo dividido em dois grupos de seres humanos. Os seres humanos que são susceptíveis à influência divina do Espírito e que estão buscando sua salvação, estão trabalhando sua salvação, e os outros seres humanos que não interessam-se por Deus, por Cristo, por Bíblia, e estão se colocando à mercê dos demônios. Mais um adendo. Você já viu alguma reportagem de televisão onde os assassinos aparecem lhe dando entrevistas e dizem assim: uma voz disse para mim para fazer isso? Não foi um caso que eu já vi, foram vários. Aonde a pessoa que cometeu a atrocidade diz claramente na entrevista: uma voz disse para mim ir fazer. Sabe que voz é essa? É a voz dos demônios. Porque uma pessoa em sã consciência não faria atrocidade tal. Mas são os demônios impulsionando a pessoa. Então, amigo, eu e você, ou nós estamos debaixo da influência do Espírito Santo, ou ficaremos debaixo da influência de Satanás. Quem ensinou isso foi o próprio Cristo. Ele disse assim: ninguém pode servir a dois senhores. Não é isso? Você vai ter que amar um e odiar o outro. Edneuza? Ô pastor, e por isso também que a Bíblia fala que a gente não tem que lutar contra a carne e o sangue, mas contra as hostes da maldade nos lugares celestiais. Porque essas vozes estão nesses lugares, né? Sim. E se a pessoa não tiver o Espírito Santo de Deus, não tiver dentro da vontade de Deus, ele vai acabar dando ouvido a essas vozes negativas. Essa é a nossa batalha espiritual, entendeu? Constantemente o diabo tenta todas as pessoas. Então Pedro diz, né? Ele é como um leão ao redor buscando alguém para devorar. Assim é Satanás, querendo destruir as pessoas o tempo todo. A nossa luta é uma luta espiritual, são contra essas potestades do mal. Então nós temos que ter Cristo no coração, é a única coisa que vai nos dar a vitória. Esta é a mensagem que nós temos que apresentar para as pessoas. Esta é a mensagem urgente, tem que ser pregada. Por isso o livro de Hebreus faz um lindo convite para mim e para você. Hebreus 4,16 diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ao conselho que a Bíblia nos dá: acheguemo-nos com confiança junto ao trono da graça. Que trono da graça é esse? É aonde está Cristo no santuário celestial. Porque ali estava a Arca da Aliança. Em cima da Arca da Aliança estava o propiciatório. Em inglês, propiciatório, mercy seat, o assento da misericórdia. Isso é propiciatório. Mercy seat, o assento da misericórdia. Então Deus está dizendo assim: venha com confiança até a arca, até o trono da graça, porque você vai achar misericórdia, porque aqui está o assento da misericórdia. Então o convite que Deus faz para mim e para você hoje é, pela fé, nós irmos ao Santo dos Santos, além do segundo véu, na presença do próprio Cristo. Esse é o convite para nós hoje. Agora, se você não crê em santuário celestial, se você não acredita de que Jesus tem um ministério nesse santuário no céu, se você não acredita no juízo, se você não acredita na lei de Deus, se você não acredita que todo ser humano vai passar um dia pelo juízo, se você não acredita que o diabo é o acusador, como diz Apocalipse 12:10, se você não acredita nisso,
vai sobrar o que para você? O que vai sobrar? E sabe o que eu lamento muito, com tristeza no coração? É encontrar por aí, por esse país afora, tanta gente sincera que está buscando com todas as forças o céu, mas passam anos e anos dentro de uma igreja e nunca ouvem falar sobre essas coisas. Nunca. Coisas que são fundamentais na experiência de qualquer cristão. Pois se você não compreende que há um santuário no céu, se você não acredita nisso, também não há um advogado que está junto ao Pai. E se não há Cristo, um advogado, não precisamos então de nada mais faz sentido. A nossa religião fica vazia, ela fica sem sabor. É isso. Essas verdades que a gente está estudando aqui são verdades fundamentais do cristianismo, porque isso envolve a questão de salvação. Eu e você seremos salvos com base nestas coisas. É por isso que eu e você precisamos hoje nos colocar nas mãos de Cristo e cada vez mais nos colocarmos nas mãos dele para que ele faça a obra em nosso coração que ele deseja. Mas eu tenho que buscar na palavra para compreender melhor esta obra. Não espere por ninguém. Não espere por ninguém ir atrás de você para ensinar. Vá você em busca da palavra. Reserve tempo todos os dias para o estudo, para a oração, para a meditação. Peça para Deus falar com você, para abrir seus olhos. Talvez essas verdades você nunca teve contato com elas, mas louvado seja Deus porque está tendo agora. É a chance que o Espírito de Deus está dando para você fazer uma mudança na sua vida. Eu queria que você pensasse nisso, enquanto a gente vai ouvir agora uma música. O Wesley vai cantar para nós. Enquanto ele cantar, eu queria que você pensasse: como é que está a minha vida hoje? Se o meu caso está sendo passado no tribunal celeste, como está a minha situação? É Cristo meu advogado? Pensa nisso enquanto a gente ouve essa música. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. De aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã.
de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados, não. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Obrigado, Wesley, por esse Deus de promessa que você cantou. Deus é o Deus que cumpre suas promessas. Eu queria, ao encerrar o programa de hoje, ler uma última promessa, uma realidade que a Bíblia nos apresenta, aqui no Salmo 102, versos 19 e 20. Salmo 102, verso 19 diz assim: que o Senhor, do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra, para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte. É do alto do santuário, lá no céu, que Deus olha para a terra. E Ele olha com que propósito? O verso 20 diz: para ouvir os gemidos dos cativos e libertar os condenados à morte. Se você se sente hoje oprimido, se você se sente cativo do pecado, se você sente que a morte está iminente, você tem um Deus lá no santuário que olha por você. E desde esse santuário no céu, Ele olha para a terra, porque o Deus que nós servimos é um Deus que se importa com todas as suas criaturas. Nenhuma lágrima rola numa face que não seja percebida por Deus. Nenhuma situação acontece com a sua vida que Deus não saiba. E esse Deus, que hoje está lá no Santíssimo do Santuário, julgando, Ele tem um desejo enorme de salvar a todos nós. Mas Ele não vai fazer isso contra a nossa vontade. É por isso que o nosso coração tem que se abrir. Porque se você não deixar, Ele não vai arrombar a porta. Porque quem arromba é o ladrão, é o inimigo. Deus não. Deus diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir, se abrir, eu entro. A decisão de deixar Cristo entrar na sua vida é sua. Mas eu queria orar para que nós fizéssemos isso agora. Pai Santo, nos permita, Senhor Deus, abrir a porta do nosso coração para que o Senhor entre e faça morada. Nós aprendemos hoje que o Teu Espírito deseja atuar em nossa vida de forma poderosa e nós precisamos, bom Pai, permitir. Por isso, aceita a nossa entrega e nos prepare a todos para a Tua breve volta.
É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter estado conosco nesta hora de estudo. Na semana que vem, nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, o Bíblia Fácil volta com um outro tema, que vai ser o fim do ministério de Cristo no santuário. Quando é que Jesus deixará o santuário? Quando é que vai terminar o juízo? Veremos isso na semana que vem. E eu espero você aqui no programa.